Oi, boa noite. Eu sou Sueli Militello e eu tenho um recado para compartilhar com você. Minuto, aqui na Palavra de Deus, para que você leia comigo. Hoje a gente vai falar sobre gratidão e vai fazer parte dessa gratidão a gente conversar um pouquinho a respeito de oferta, a respeito do ser generoso dentro dessa gratidão. Então vamos lá? Vamos começar então aqui a ler o Salmo 30. Alguns versículos. Então, no Salmo 30 diz assim: ações de graça pela libertação da morte. Salmo de Davi, cântico de dedicação da casa. Vamos lá, é o templo. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Então, aqui esse salmo diz sobre ações de um livramento, onde Davi vai falando ações de graças por conta deste livramento. A vida dele foi poupada. E aí aqui, no Salmo 33, também alguns versículos para a gente poder meditar, diz louvor ao Criador e preservador. Porque não é isso que Deus faz? A nossa gratidão, quando a gente pensa, por que eu serei grata? Se hoje foi um dia difícil, tive alguns desafios, tive algumas provações. Seja grata por isso mesmo, pelo dom da vida, por ter tido mais um dia, mais uma chance, força, saúde para poder lutar. E aqui esse salmo ele mostra justamente isso, agradecendo a Deus por ele ser um criador e preservador da sua vida. Então ele diz: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos de saltério, de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o teu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então isso é a gratidão ao Senhor. É muito bonito esses versículos que ele diz até para que a gente vai fazendo, entoar-lhe novo cântico, ou seja, uma nova adoração, tangei com arte, com júbilo, ou seja, com alegria. Então, com tudo que você tem. E aí, justamente por ser com tudo que você tem, que aí agora a gente vai para um outro momento, lá em Paulo, né, no finalzinho ali da Bíblia, nas cartas de admoestações, né, da igreja. Aí a gente vai ver agora pegar aqui que saiu a marcação. E aqui diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 8, tá? Segunda, né, carta aos Coríntios, capítulo 8, diz assim: é a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia, que são regiões, né, diferentes. Também, irmãos, vos sabemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, né, a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Aí depois ele vai falando aqui, né? A gente pula aqui 2 versículos e a gente avança para o versículo 9, que diz assim:
ainda no capítulo 8. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, olha que lindo, eu vou ler de novo. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, toda a riqueza, sendo dono de toda a riqueza do mundo, né? Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, olha que lindo aqui. Então, o que eu vejo aqui que é o maior ensino? Opa, deixa eu acertar aqui que tá balançando. O que eu vejo que é o maior ensino aqui? Além de todos os outros que Jesus nos deixou. Mas ele vê a nossa generosidade, nosso despreendimento, através justamente do nosso ofertar, do nosso dar, do nosso ajudar o próximo. E é por isso que ele abriu mão de tudo que ele poderia ter vindo como um rei de fato, e pobre ele se fez para que pudesse ensinar ali entre as pessoas mais humildes, que ele fosse ensinar o quanto é importante ser cuidado por uma outra pessoa, ser ajudado por uma outra pessoa, para que assim se manifeste o amor, para que assim possa, é como se fosse palpável o amor, porque quando você fala que você ama o próximo, a gente pode falar da boca para fora e não conseguir ter de fato esse sentimento, mas quando você coloca isso em prática, você está de fato mostrando que você se preocupa sim com o próximo, que você quer sim cuidar de quem é menos favorecido. E quando a gente faz isso, a gente está manifestando o amor de Deus dessa forma, porque Deus ele escolhe o cuidado que ele mesmo pode prover para cada um, mas ele escolheu para ser dessa forma, para ser dos seus próprios filhos, ajudando os seus filhos. E aí aqui é muito lindo, porque depois ele continua explicando, ó. E nisto dou a minha opinião, Paulo dizendo, né? Pois a vós outros que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses, ou seja, de acordo com o que você puder. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Esse é o detalhe. Vamos avançar. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Perceba isso. Mas para que haja, igualdade. O que isso significa? Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais. Olha aqui, outro segredo aqui, na palavra de Deus, que assim como tem em todos os versículos, né? E o que pouco, né? E o que pouco não teve falta. Então, o que muito colheu não teve demais. Por que não teve demais? E o que pouco colheu, não, né? O que pouco não teve falta. Então, aqui Paulo exemplifica de forma perfeita por que quem muito colheu, ou seja, ele teve uma super abundante colheita, teve demais, assim, recebeu bênçãos e bênçãos e bênçãos demais. Por que não teve demais? Porque se ele foi generoso para praticar o que Deus quer, que é sustentar a sua obra, como aqui Paulo é um evangelista, e aqui é o sustento da obra também. Mas aqui especificamente a oferta está falando de acordo com os necessitados, para mantimento deles, para alimentação, etc. Quem colhe muito nunca vai ter
vai ter demais, e muito pelo contrário, vai continuar sempre tendo, porque essa pessoa tem a prática e ela tem o desapego na generosidade. Ela dá com alegria, ela dá ao próximo, ela tem preocupação, se preocupa com o que Deus se preocupa, que é a provisão e o cuidado dos seus. E aí, por isso que diz que o que teve pouco, ou seja, colheu pouco, também não vai faltar nada, porque justamente foi recebido por ele o gesto generoso do irmão para que tivesse a provisão mandada por Deus. E assim tivesse, como Paulo disse, igualdade. Então, esse que é o plano de Deus, gente, sobre as nossas vidas. É por isso que quando diz sobre fome, sobre tantas e tantas coisas que acontecem, a ordenança de Deus ela é sempre muito clara. E é o próprio ser humano que não a cumpre. Porque se você tem uma prática generosa, como Deus quer, você vai estar manifestando o amor, não vai estar só falando que ama o próximo da boca para fora. Não, de fato, você vai estar cuidando desse próximo como Deus assim espera. E dessa forma você vai ter a sua promessa. Você vai ter os seus celeiros fartos, ou seja, nunca vai ser demais, sempre vai estar, você sempre terá. Aqui, quando a gente medita na palavra de Deus, é muito claro quando a gente lê, né? Mas é uma pena que quando a gente percebe essa hora de ter esse sentimento de gratidão, a gente às vezes não tem, a gente retém ele, a gente acaba não querendo, pode ser que a gente não queira dizimar, pode ser que a gente não queira ofertar numa obra missionária ou para algum evangelista, alguém que a gente percebe que está fazendo um trabalho sério, que está precisando, porque está se dedicando à obra e de repente está precisando de algum donativo, de alguma oferta. E aí a gente acaba não fazendo, porque o nosso coração tá o quê? Tá preso no medo de ficar sem, preso na riqueza, preso por achar que se você fizer vai ficar sem, se fizer você vai te faltar. E aí tá descumprindo completamente o que Deus disse, porque aqui não terá falta para ninguém, é um ajudando o outro, e por você dar, Deus te recompensa, você vai estar vendo a obra se mantendo ali firme e forte de pé, e vai ver o próximo recebendo através da sua vida o amor, sendo manifesto o amor de Deus através de você, da sua vida. Então olha que incrível isso. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, que é lindo, e eu percebo que precisa ser falado, isso precisa entrar no coração, e uma vez que entrar essa palavra dessa forma, que é a forma que Paulo explicou, uma forma certa, com um fim certo, não tem como não ir dentro do teu coração, porque você está vendo que você vai ter sido usado como instrumento, né? E através de você, Deus vai ser manifesto através da sua vida. Deus vai, pelas mãos dele, usar você para poder manifestar o amor dele na vida de uma outra pessoa. Então é tão precioso isso. E da mesma forma com o templo mesmo, com a casa do Senhor, porque a gente sabe que a gente vai manifestar esse amor também, dando com alegria, para que esse templo ele continue, para que esse templo ele se mantenha e as pessoas possam recorrer a ele justamente para que lá seja feita a distribuição, né, para os santos, a distribuição para os separados, ou seja, e que dentre os separados, os necessitados. Mas é uma pena que eu também percebo que quando não é dito dessa forma, as pessoas fecham o coração, mas porque também muitas vezes é dito da forma errada. Então essa parte da oferta, por muitas vezes, ela é falada de formas erradas. Ela é dita como se o ato da oferta fosse mais do que já está escrito na própria palavra de Deus. Como se fosse algo assim que você faz e que você fala, eu vou fazer isso aqui, vou ter 10 vezes mais agora e tal, e não sei o quê.
E não. Você está cumprindo, você está demonstrando o seu amor de forma palpável e você tem todo o cuidado de Deus sobre a sua vida por conta disso. Já não tá bom demais? Agora as pessoas estão colocando por aí, pregando como se fosse algo que você barganhasse, uma negociação que você faz ali praticamente, onde você diz para Deus, olha, eu coloquei tanto, eu tenho que ter tanto, ou vai acontecer isso na minha vida, eu vou fazer isso, eu vou ter a minha casa, fazer isso, ter aquilo, vou ter um carro. Então isso é muito, muito, muito complicado, porque sim, Deus pode fazer todas as coisas, e Deus fará, inclusive, se você não fizesse, mesmo se você não ofertasse. Mas quando você o faz, quando você oferta por conta disso aqui. É a manifestação do amor no cuidado do próximo. É a manifestação do amor usando a sua vida para cuidar do outro. É isso. Paulo resumiu isso aqui de forma perfeita. Mas as pessoas distorcem, líderes, profetas, pessoas sem o conhecimento dessa leitura aqui, dessa parte do texto, da palavra de Deus, distorcem a benefícios que, infelizmente, muitas vezes próprios, porque aqui diz, Paulo diz, você não dá mais o que você tem. Existem várias formas que ele diz. Você não dá mais o que você tem, você não vai fazer para ficar pesado para você. Ou seja, você dizima, oferta e ainda vai fazendo outras coisas que vão sendo requeridas e pedidas. Não, você faz com consciência e ainda tem um propósito. Você não faz para que eu vou fazer como um voto com Deus para ele poder fazer isso. Não, vou fazer porque quanto mais a gente vai colocando, mais a gente... Não, você faz com esse propósito, porque senão senão você vai estar fazendo com propósito na sua vida. Você vai falar, eu vou fazer porque eu quero que a minha vida seja multiplicada, então eu vou fazer. Então não, tá errado. Você faz sempre pensando nele e sempre depois dele para ajudar o próximo. Essa é a forma de ofertar. Essa é a forma de você manifestar o amor de Deus através da sua vida, sendo generoso. É quando você dá pensando que está cuidando do outro. Essa é a maneira de você ofertar. Então, quando você pensa em você, eu dou para que eu possa ser, para que eu possa ter 1000 vezes, eu dou para que eu possa ter agora alguma coisa que eu quero aqui comprar. Não, errado. Isso aí é uma outra questão. Uma outra questão. Você pode pedir para Deus que Ele é o Pai, Ele é seu Pai, você pode pedir todas as coisas, mas não tem nada a ver você ficar barganhando a questão de dinheiro em relação a isso. Isso está totalmente errado. A gente também não pode fazer por temor. Né? Quantas vezes a gente faz mesmo pensando, eu tenho que fazer. Não, não é que a gente tem que fazer. A gente faz como manifestação do amor. Pensando que, Senhor, esse é o meu amor, a minha relação com o Senhor, que Ele é perfeita, por isso que eu faço. E além de fazer como manifestação do amor de Deus, eu também faço porque é dessa forma que eu vou fazer para ter o cuidado do próximo. Então é por isso que você faz. Então, em nome de Jesus, que você e eu, a gente possa receber a direção do Altíssimo para fazer as coisas com responsabilidade e entendendo por que a gente está fazendo. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.